Bom dia aí a todos. Vamos iniciar uma nova bateria de aulas, visando a feitura aí da terceira prova de vocês. Nós falamos de substantivo, falamos de adjetivo e agora passaremos a falar do artigo. O artigo é um assunto pequeno, né? Que alguns não dão a importância devida a ele, mas como todos os assuntos que fazem parte de nossas classes gramaticais, eles são importantes, eles têm uma finalidade, eles não são colocados na grade curricular assim à toa, né? Então, nós podemos dizer que o artigo ele facilita muito no ensino ou na aprendizagem, melhor dizendo, da regência verbal e nominal e também no emprego da crase, né? Porque a crase nada mais é do que a fusão de dois As, um A artigo e um A preposição. Quando nós não temos uma dessas condições, na situação nós não temos o artigo ou não temos a preposição, não ocorrerá a crase. Também nós temos os casos facultativos do emprego do artigo, em que vai ser também facultativo o emprego da crase. Tem os casos proibitivos do emprego do artigo, que também vai ser proibido o emprego da crase, onde isso ocorrer. E aquelas situações em que são obrigatórias o emprego do artigo. Então, nesse caso, poderá ocorrer crase se a segunda condição estiver presente, tá certo? Portanto, se nós temos conhecimento desse emprego do artigo, então nós teremos facilidade em trabalhar em alguns estudos aí, por exemplo, regência nominal e verbal e o emprego da crase. Assim como também nós vamos estudar aí futuramente a adjuntade nominal. Então o artigo ele é uma classe de palavra variável, né? Porque ele é flexionado em gênero e número, ele só apresenta essas duas flexões que servem para determinar o substantivo de modo vago ou preciso. Por isso nós vamos ter artigo definido e o artigo indefinido, tá certo? Então, uma outra observação, o artigo só se refere a substantivo, tá certo? Consequentemente, para efeitos de estudos vindouros, ele vai funcionar basicamente como adjunto adnominal, tá certo? Então, nós já vemos aí que o artigo tem algumas funções importantes para nossos estudos futuros aí, principalmente na parte de sintaxe, quando vocês chegarem ao terceiro ano, tá? Então, o artigo, nessa situação aqui, quando eu falo que o artigo determina o substantivo de modo vago ou preciso, aqui nós temos um exemplo. Os alunos compraram uns livros novos, né? Quando eu digo os alunos, aqui é artigo definido, porque se refere a esse substantivo alunos de modo preciso, determinado. Além disso, nós podemos evidenciar aqui uma das propriedades do artigo, que está posta aqui do lado. Ele evidencia o gênero e o número do substantivo. Então, aqui nós temos o gênero masculino e o número plural, tá certo? Se eu disser o alunos, nós vamos estar cometendo um erro de concordância nominal. O alunos, tá certo? Por quê? Eu tenho um substantivo no plural e o artigo está no singular. Então, o artigo ele tem essa função de determinar o gênero e o número do substantivo, tá? Agora, percebemos aqui, se eu dissesse o aluno, né, nós teríamos gênero masculino singular, o substantivo também tem que estar no masculino singular, para manter essa relação de concordância de gênero e de número, tá? Então, continuando, os alunos compraram uns livros novos, tá? Quem é o substantivo aqui? Livros. Quem é o artigo? Uns. Aqui nós estamos diante
de um artigo indefinido. Por quê? Porque ele se refere aí ao substantivo de modo impreciso, indeterminado. Se eu disser uns alunos saíram, tá? É diferente se eu disser o aluno saiu. Quando eu falo o aluno saiu, eu tenho aí um sentido preciso, determinado. Quando eu digo uns livros, uns alunos, eu tenho aí um modo vago, impreciso. Por isso é que eu vou ter a classificação do artigo em artigo definido e artigo indefinido. O artigo definido é aquele que se refere, repetindo aqui, ao substantivo de modo preciso, determinado, tá certo? Então, quais são eles? Nós temos o, a, os e as, tá certo? Por exemplo, a aluna não entrou na sala, tá certo? Então, nós temos o artigo a, se refere ao substantivo aluna, gênero feminino singular. E aqui eu tenho uma outra propriedade do artigo. O artigo pode aparecer combinado ou contraído com a preposição, tá certo? Então, quando ele aparece contraído, é porque há alteração fonética, há modificação na pronúncia. Quando eu falo em combinação, por exemplo, se eu disser ao, né, eu tenho aqui combinação. Por quê? Porque não há alteração fonética. Eu pronuncio distintamente a preposição e o artigo, tá certo? Então, essa é a diferença entre combinação e contração. Então, aqui eu tenho uma contração, preposição em, mais o artigo a. Então, eu tenho na. Percebemos que houve uma alteração na pronúncia, certo? Então, contração. Artigo indefinido refere-se ao substantivo de modo vago, impreciso. Então, quais são eles? Eu tenho aqui uma, uns, umas, tá? Então, isso aqui são artigos indefinidos, porque se refere ao substantivo de modo impreciso, indeterminado, tá? Uns alunos faltaram às aulas, tá? Quando eu digo uns alunos, eu estou me referindo aqui a alunos de modo impreciso, indeterminado. Cuidado, nós temos um artigo e temos um numeral. Normalmente, o artigo ele vem antes do substantivo. O numeral, normalmente, ele vem depois do substantivo ou contextualmente dentro de uma sequência numérica. Portanto, devem ter cuidado com isso aí, tá? Aqui nós temos um outro artigo no exemplo, que é justamente as aulas. Nesse caso aqui, eu vou ter o artigo definido, tá certo? Porque ele se refere aí ao substantivo aulas de modo preciso, determinado, tá certo? Agora, o artigo não é somente aquilo que a tia ensinou para nós, classificado em artigo definido e indefinido, tá? Nós vamos ter as propriedades do artigo e nós vamos ter o emprego do artigo. Para nós, o que interessa muito e que devemos ter uma atenção redobrada, digamos assim, é justamente quando passamos a falar de propriedade do artigo e passamos a falar do emprego do artigo. Por quê? Porque é justamente nesses aspectos aí que nós podemos ser cobrados em fase de questões, tá certo? De exames aí, esse emprego do artigo é muito importante, tá? Então, nós temos aqui as propriedades do artigo, mais precisamente são 4, né? Então, a primeira delas, o artigo evidencia o gênero e o número do substantivo. É o artigo que vai dizer se o substantivo é masculino singular ou masculino plural, se ele é feminino singular ou feminino plural. Se eu disser, por exemplo, o eclipse, está característico aqui que esse substantivo pertence ao gênero masculino singular. Se eu disser a cal, muita gente tem dúvida quando se fala de material de construção se é o cal ou se é a cal, né? Então, a forma correta é a cal, né? Então, o artigo aqui está determinando o gênero e o número desse substantivo. Por exemplo, ninguém compra alface lá na feira, só compra o alface.
mas a forma correta, a alface. Portanto, o artigo aqui está evidenciando o gênero e o número desse substantivo. Por exemplo, se eu disser as núpcias, né? Então, nesse caso, nós temos o artigo feminino as, está determinando o gênero e o número desse substantivo. Então, por exemplo, colocando aí em evidência essa característica, tá? Nós temos aqui o artigo, uma segunda propriedade. O artigo substantiva qualquer palavra quando anteposto a ela. É aquela máxima que qualquer palavra antecedida de artigo funciona como substantivo. É um caso também de derivação imprópria, tá? Ele faz com que essa palavra que ele está antecedendo assuma uma outra classe gramatical. Por exemplo, o olhar daquela garota me fascina. Olhar aqui, originariamente, é verbo. Eu digo eu olho, tu olhas, né? Mas quando eu coloco aqui o artigo, o olhar, então esse verbo passou a ser o quê? Substantivo, é uma palavra substantivada, tá certo? Então, nesse caso, nós estamos diante de um caso típico de derivação imprópria, tá certo? Então, o olhar, então passou a ser substantivo, tá? Não sabemos o porquê da demissão. Porque junto sem acento normalmente é conjunção explicativa ou causal, tá certo? Mas quando eu acrescento aqui no contexto um artigo antecedendo a essa conjunção, ela passa a ser o quê? Um substantivo. Não sabemos o motivo da demissão. Quando o porquê está funcionando como substantivo, ele recebe acento e ele pode ser substituído pela palavra motivo, tá certo? Não sabemos o motivo da demissão. Então, um caso aí também de derivação imprópria. Ele deixou o porquê, deixou de ser conjunção, que é a função originária dele, e passou a ser substantivo, tá certo? A outra situação aqui, a terceira propriedade, o artigo indefinido uns, quando anteposto ao substantivo, quando anteposto ao numeral, indica a aproximação, tá certo? Ela tinha uns 20 anos. Então, quando eu digo ela tinha uns 20 anos, eu tenho o uns, né, que é numeral, que é artigo indefinido, está antecedendo aqui ao numeral 20. Então, nesse caso, eu poderia dizer, ela tinha aproximadamente 20 anos, tá certo? Então, indica distância aproximada ou aproximação. Então, o quarto exemplo aqui, eu vou ter a quarta propriedade, melhor dizendo, o artigo pode aparecer combinado ou contraído com a preposição, tá? Então, eu já falei aqui nos casos de combinação, né? É quando não há alteração fonética. Eu vou colocar aqui em cima, por exemplo, A mais O, ao, né? Por exemplo, A mais os, aos, né? Então isso aqui, nós estamos diante de combinação. Eu pronuncio distintamente o A e o O, tá certo? Eu pronuncio distintamente o A, eu pronuncio distintamente a preposição e o artigo. Normalmente a preposição vem antes. Agora, por exemplo, se eu disser em mais a, eu tenho na, é isso? Então houve alteração fonética. Se há alteração fonética, nós estamos diante de uma contração. Em mais os, né? Então eu tenho nos, né? Então nesse caso nós temos contração. Então aí nós encerramos essa parte de hoje e na próxima aula nós voltamos aí com o emprego do artigo, tá certo? Bom dia.